A amostragem do solo é a principal fase responsável pela adequada avaliação da fertilidade do nosso solo. Para que nós façamos uma correta amostragem do solo e assim possamos avaliar adequadamente a fertilidade do nosso solo, a principal fonte de acerto ou de erro se encontra aqui no campo. Uma série de cuidados devem ser tomados, então, para que nós possamos ter uma amostragem correta, uma boa avaliação da fertilidade. Geraldo, que cuidados seriam esses? Esses cuidados vão desde a divisão das áreas, passando pela coleta em si, pelo uso de materiais adequados, até o envio ao laboratório. O terreno deve ser dividido em glebas, que tenham características comuns, isto é, cada gleba deve ser uniforme. Veja nesta área. A capineira deve ser amostrada separadamente da área preparada para plantio. A área de pastagem, por apresentar partes mais íngremes e partes com declividade mais suaves, deve ser dividida em duas. A parte mais íngreme deve ser amostrada separadamente da parte com declividade mais suave. Nesta outra área, a divisão seria a seguinte: a parte de várzea constitui uma gleba, a área de cultura, outra, e a plantação de eucalipto, mais uma. As glebas com solos leves, que são mais fáceis de arar, devem ser separadas das glebas com solos mais pesados. E os solos com diferenças na cor também devem ser amostrados separadamente. Feita a separação do terreno em glebas, as áreas para coleta de amostras são selecionadas caminhando em zigue-zague por todo o terreno. O número de amostras a serem coletadas depende do tamanho da área. Em área que tenha entre 10 metros quadrados a 20 hectares, devem ser coletadas 20 amostras. Em áreas entre 4 a 10 hectares, podem ser coletadas de 10 a 20 amostras. E em área de até 4 hectares, devem ser coletadas até 15 amostras. Nunca colete amostras simples em locais de depósito de adubo, calcário, palha, fezes de animais ou à beira de estradas ou cercas, pois este uso, feito nestas áreas, irá camuflar a fertilidade do solo analisado. O primeiro passo para a coleta de solo é a limpeza da área onde o solo será coletado. Essa limpeza consiste na retirada da matéria orgânica que está sob o solo e deve ser feita com cuidado de não raspar a camada superficial do solo. O passo seguinte é abrir uma trincheira para expor o interior do solo. Com o auxílio de uma vareta já graduada nas profundidades desejadas, nós vamos fazer a marcação na parede da trincheira da profundidade, que no caso aqui seria 20 centímetros. A próxima etapa seria cortar uma fatia. Um detalhe importante que deve ser observado é você não cortar uma fatia muito espessa em cima e fina embaixo, para você fazer uma amostra representativa dentro da camada de 20 centímetros, com a mesma quantidade de material. Fazemos a homogeneização dessa amostra. Deve-se descorroar bem o solo. Depois retira-se uma parte apenas dessa amostra. Colocaríamos dentro de uma outra sacola plástica maior e passaríamos então para a segunda amostra simples. Bem, depois de termos coletado as 20 amostras dentro dessa gleba, nós iremos homogeneizar esse material. Em seguida, pegue um saco limpo, identificado com o número da amostra, o local e a profundidade em que ela foi coletada. Coloque 2 mãos de terra nesse saco, que correspondem a aproximadamente 300 gramas de solo. Embora a análise de solo use apenas 50 gramas, essa é a quantidade indicada a ser encaminhada. Essa amostra, que já é a amostra composta, deverá ser enviada ao laboratório o mais breve possível. Você também precisa saber qual é a profundidade em que as amostras simples devem ser coletadas.
No caso de plantio convencional, a profundidade deve ser de 0 a 20 centímetros. No caso de pastagem, de 0 a 10 centímetros. De pastagem degradada, de 0 a 20 centímetros. E de plantio direto, uma de 0 a 5 e outra de 5 a 20 centímetros. Na implantação das culturas perenes e nas áreas novas, a amostragem deve ser feita também nas camadas de 0 a 20, 20 a 40 e 40 a 60 centímetros. Estas amostras mais profundas são coletadas com facilidade quando usamos esse tubo. Mas você também pode usar o trado ou a própria enxada para abrir a área suficiente para a coleta da amostra na profundidade desejada. Veja, a amostra de 0 a 20 centímetros é coletada primeiro e colocada em um saquinho. Depois, o tubo é introduzido no mesmo buraco e retiramos a amostra de 20 a 40 centímetros. E a amostra de 40 a 60 centímetros é coletada por último. Com esse tubo, a coleta das amostras fica muito mais rápida e cômoda, além de diminuir as chances de erro na amostragem. Esta amostragem mais profunda é importante para a identificação de camadas mais densas, que possam impedir o desenvolvimento das raízes, e também permitir o acompanhamento da fertilidade do solo em profundidade. E nas culturas perenes já implantadas, a amostragem deve ser feita em 2 locais diferentes. Uma amostragem no meio da fileira de plantas, para indicar a necessidade de calagem da área. E outra onde são aplicados os adubos, ou seja, na projeção da copa das plantas. Esta amostra vai servir para avaliar a necessidade de adubação. Recomenda-se que você faça a amostragem pelo menos 3 meses antes do plantio, para dar tempo de analisar o solo e aplicar o adubo ou a calagem na área, o que for necessário. Para a retirada das amostras simples, pode-se também usar ferramentas da fazenda como enxada, parreta ou cortadeira, enxadão, que estejam sempre bem limpas.